Oi amigos, oi irmãos, tudo bom com vocês? Louvado seja Deus por mais esse dia, que Deus tenha nos concedido a graça de estarmos aqui e poder compartilhar um pouco da palavra dele, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, começar orando com vocês, pedindo que Deus possa manifestar mais uma vez a graça dele sobre nossas vidas e que o Espírito Santo possa trazer clareza e compreensão daquilo que vamos conversar aqui hoje. Tá bom? Então, vamos orar então. Pai amado, nós bendizemos e engrandecemos o Teu nome. Reconhecemos, ó Pai, as nossas limitações e entendemos que somos completamente dependentes do Senhor. Pai, toma toda a primazia, toma toda a direção do que há de acontecer aqui hoje. E que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está assistindo, ouvindo, concedendo, Senhor, a graça, concedendo, Senhor, entendimento, compreensão daquilo que vai ser falado aqui. E que essas palavras promovam vida, transformação, reflexão. E que realmente o Teu nome seja glorificado através de cada pessoa. Que também essa palavra ela venha trazer cura, tanto da alma quanto do físico. E o Teu nome seja mais uma vez bendito para sempre. Assim, ó Pai, no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Meus amigos, eu estou muito feliz no Senhor por poder estar aqui compartilhando com vocês e transmitindo aquilo que tem chegado assim ao meu coração da parte do Senhor, né? E hoje vamos estar iniciando uma nova série. Essa série vamos ter três tópicos, 3 lições, então nós vamos fazer 3 domingos aí, começando hoje, depois mais 2, para que a gente possa compreender com muita clareza e, acredito, com uma certa profundidade o assunto que nós estamos falando. Qual é o tema desse assunto, dessa nova série que nós vamos estar trabalhando? O tema é o seguinte: as 3 dimensões do propósito de Deus para a igreja. Então, repetindo o tema, as 3 dimensões do propósito de Deus para a igreja. A gente precisa ter uma noção muito clara do propósito e entender como esse propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, para a humanidade, para os homens, né? Ele está entrelaçado, inserido, ele está inserido no nosso contexto. Vou fazer algumas perguntas, né? Você é um discípulo? Você faz parte da igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Esses questionamentos que eu estou fazendo é para que a gente possa começar a reflexionar e entender em que posição estamos na obra de Deus, em que situação estamos diante daquilo que Deus nos chamou para fazer. A compreensão disso, ou esses questionamentos, nos leva a uma pergunta talvez que seja um pouco mais profunda e talvez um pouco mais importante nesse momento. Por que Jesus te salvou? Porque Jesus chamou você para experimentar uma nova história e uma nova vida, né? Bem, para que a gente possa responder esta pergunta, a gente precisa ter clareza do propósito, certo? Então, qual é o propósito eterno de Deus? Qual o propósito de Deus para os homens? Bem, o propósito de Deus é ter uma família, o propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos, e esses filhos sendo esses filhos semelhantes a Jesus. Então, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Com o entendimento desse propósito, nós vamos ter uma clareza das dimensões deste propósito e como isso vai nos trazer a resposta àquela pergunta: por que Deus te salvou? Eu queria começar. Então, Paulo, na sua carta aos Romanos, ele deixa claro, pelo menos se você ler todo o contexto, principalmente do capítulo 8, tá? Você vai começar a entender que nesse propósito Deus já conhecia, lógico, os homens de antemão, e Deus havia criado os homens para que os homens fossem semelhantes, lógico, a Jesus, porque Jesus é a expressão exata de Deus, né? Tanto é que a gente, quando vai lá no início, lá em Gênesis, no livro de Bereshit, a gente vê lá escrito que fomos criados, o homem foi criado à imagem e semelhança
de Deus. Né? Então, quando Deus criou o homem, criou imagem e semelhança dele. A gente sabe que, infelizmente, o homem pecou e perdeu essa imagem. Né? Por isso que quando Jesus vem resgatar. Né? A palavra diz em Mateus que Jesus veio salvar o que havia se perdido. Né? A gente perdeu a imagem, a gente se afastou daquilo que Deus propôs, mas Jesus vem para restaurar isso. E como é que Jesus vem restaurar essa identidade, essa imagem que nós perdemos? Não foi apenas por uma pregação, e não foi apenas pela morte na cruz. Foi pela expressão de vida que Jesus teve aqui na terra. Então, quando Jesus ele caminhava entre os homens, quando Jesus convivia com os homens, ficava muito claro o que era que Deus tinha para o homem, porque em Jesus nós vimos a imagem que o homem perdeu. Nós vimos em Jesus o caráter que o homem perdeu. Então a gente via a justiça, a gente via a verdade, a gente via a transparência, a gente via a própria expressão do perdão, a gente via a expressão do amor. Né? Então Jesus representava claramente o propósito que Deus tinha para o homem. Né? Tanto é que também Paulo, na sua carta a Romano, compara e fala que Jesus é o último Adão, né? Já que o primeiro Adão havia se perdido, então agora Jesus vem para que nós possamos realmente ter a oportunidade de ter uma nova história, uma nova vida. Eu vou usar um outro texto que está em Efésios, e eu vou ler Efésios capítulo 1. Eu vou ler do versículo, Efésios capítulo 1, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 5. Efésios capítulo 1, vou ler do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Quando foi que nos elegeu? O próprio texto fala: antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo o beneplácito, né, ou a determinação da sua vontade, para sermos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. Então nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. A palavra fala, e quando a palavra fala de eleitos, fala dos homens em si. Deus escolheu os homens, separou os homens para que fossem, segundo ele, né, para sermos santos e irrepreensíveis, para termos um caráter transformado. Né? E como eu já expliquei para vocês, infelizmente houve uma perda, mas Jesus vem restaurar. Então, voltemos à pergunta: para que Jesus te salvou? Para que Ele te deu essa oportunidade de vida? Para que você pudesse voltar àquela ideia, àquela visão, àquele propósito que Deus havia estabelecido, para que o teu caráter fosse um caráter restaurado, como é o de Jesus e como Jesus manifestou em nosso meio. Para que pudéssemos voltar a ser aquilo que Deus se propôs para nós. Talvez a gente pare aqui e pense: puxa, é impossível. Ser como Jesus é impossível. Bem, pelas nossas forças e capacidades é impossível. Mas o Espírito Santo, associado em nós, nós em associação com o Espírito Santo habitando em nós, e nós atentos às orientações da Palavra de Deus, nós podemos ter uma mudança de caráter. E isso vai iniciar na minha vida e na sua um processo de transformação. Esse processo de transformação a gente chama de santidade ou de santificação. Esse processo acontecerá ao longo da nossa trajetória de vida, irá gerando em nós transformações. Enquanto nós olhamos para trás e começamos a ver que não somos mais os mesmos que fomos antes. Não será uma transformação imediata, não será um estalar de dedo, não será um passo de mágica, mas será um processo que irá transformar-nos passo a passo. E a gente vai entender aqui hoje que para que esse processo aconteça, vão ocorrer desafios e passaremos também por caminhos que, lógico, não gostaríamos de passar, né? Mas faz parte do processo de transformação, uma vez que o pecado está em nossa carne, está entranhado em nós. Né? Então esse processo irá nos purificando passo a passo. Eu disse a vocês que o tema corresponde
as três dimensões do propósito de Deus para a igreja. Nesses dois textos que eu li para vocês, nós já temos aí as três dimensões reveladas. Você conseguiu perceber quais são as três dimensões? Pelos textos que nós lemos? Nós lemos o texto de Romanos 8, 29, não é isso? E nós lemos também Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Então, desses dois textos já tem as três dimensões. Você conseguiu perceber quais são? Não? Não se preocupe não, eu vou clarificar para você. As três dimensões do propósito de Deus para a igreja são qualidade, unidade e quantidade. Qualidade fala dessa transformação do caráter que nos leva a uma santificação, a um processo de transformação do nosso caráter. Então a gente vê no texto que nós somos, nos textos que nós vimos, nós fomos chamados para sermos conforme Jesus, conforme a imagem do Filho, né? Fala também de unidade. Por que falar de unidade? Porque uma vez que eu estou com meu caráter transformado, meu caráter restaurado, logicamente, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que me levam ao individualismo, me levam à arrogância, me levam à soberba, me levam à falta de perdão e que me levam a afastar das pessoas, elas começam a cair por terra. E eu começo a ser uma pessoa diferente. A gente vê que Jesus, em meio a todo o contexto de santidade, de verdade que vivia, ele estava ligado às pessoas. E muitas vezes as pessoas da época, né, os doutores da lei, os fariseus, saduceus, que se consideravam santos, eles faziam acepção de pessoas, separavam, se diziam, se achavam melhor, não se associavam a outros porque se consideravam pecadores. Jesus não tinha isso. Jesus sentava com o publicano, Jesus sentava com o pecador, Jesus se relacionava com essas pessoas. Por quê? Porque uma vez que você tem um caráter sarado, uma vez que você tem um caráter transformado, você começa a olhar as pessoas com um olhar de compaixão e misericórdia. E isso aproxima pessoas, porque um caráter restaurado promove unidade. Uma vez que temos caráter transformado, uma vez que conseguimos viver em unidade, associado a outras pessoas, independente do seu estado, independente das suas necessidades, isso irá gerar quantidade. Por que irá gerar quantidade? Porque as pessoas virão, as pessoas perceberão o amor, as pessoas perceberão a misericórdia, a compaixão e entenderão que podem ser aceitas da maneira que estão. E ali elas também são ajudadas a mudar e serem transformadas. Por isso que as três dimensões do propósito de Deus correspondem a qualidade, unidade e quantidade. E é isso que eu quero, durante esse tempo, compartilhar com vocês. Tá bom? Eu quero ler mais um texto falando dessas três dimensões, que é um texto também bastante conhecido nosso, mas que a gente vai verificar isso com muita clareza na igreja do primeiro século. Então, Atos 2, do versículo 42 ao 47, queria ler para vocês e mostrar nesse texto essas três dimensões atuantes na igreja do primeiro século. Então, vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Pronto. Atos 2, 42. Diz assim na minha tradução: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. Quem eram eles? A gente vai recordar um pouco que Paulo, ou melhor, que Pedro, nós vamos recordar um pouco que Pedro, depois que eles foram cheios do Espírito Santo ali, naquele momento lá, que eles estavam no cenáculo, né, reunidos em oração, Pedro faz uma pregação, ele traz um anúncio, né, já que as pessoas estavam querendo saber o que estava acontecendo, e nesse anúncio, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem e são batizadas, e começam a fazer parte daquela igreja do primeiro século. Lembrando que a igreja não corresponde às quatro paredes, né? A igreja corresponde ao grupo de pessoas que tem o mesmo propósito ali, que no caso, buscar Jesus, que no nosso caso é buscar o Senhor Jesus. Então, esses novos discípulos perseveravam no ensino, a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. 46.
e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza ou simplicidade de coração. E finalmente, versículo 47. Louvando a Deus e contando com favor todo o povo. E o Senhor os acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, nesse trecho que nós lemos, de Atos 2, do 42 ao 47, nós vemos com muita clareza as três dimensões do propósito de Deus. Nós vemos a qualidade, quando aqueles novos discípulos começaram a perseverar no ensino dos apóstolos, eles continuaram a perseverar nas orações, sabe? Na comunhão, no partir do pão. Então eles estavam sendo transformados, buscando crescer, aprender aquilo que Pedro havia anunciado sobre transformação, sobre mudança, sobre arrependimento em Jesus. E ali ele começa um processo de qualidade dessa igreja. Essa igreja que experimenta essa qualidade, ela começa a experimentar a unidade, estavam unidos, estavam juntos, né? Não havia necessitado entre eles. O resultado dessa unidade associada a essa transformação no caráter dessas pessoas promoveu o que a gente viu no versículo 47, a quantidade, o aumento de discípulos, quando fala que o Senhor nos acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, não tem como propósito de Deus se cumprir na vida da igreja se ela não estiver de acordo com essas três dimensões, se ela não estiver bem firmada nesses três pontos. A gente tem visto, infelizmente, muitas coisas no nosso tempo. Eu também sei que não é uma coisa só do nosso tempo, mas que são terríveis, né? Muitas vezes não há qualidade, muitas vezes as pessoas elas estão tão presas no seu caráter deformado e terminam escandalizando o nome do Senhor, né? Logicamente, se o caráter não está condizente com a verdade da palavra, a unidade não existe. Aí as pessoas se reúnem muitas vezes num espaço, estão ali dentro, mas não tem ligação, sabe? É aquele relacionamento superficial. Não há assistência ao necessitado, não há uma comunhão de forma de partir o pão na casa do outro, de comer, de visitar, de estar junto. Por quê? Porque é uma associação simplesmente, meramente, né? Como se fosse uma associação religiosa. E o que Jesus veio promover na minha vida, na sua, é uma transformação de dentro para fora, acontecendo no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente experimente a transformação de caráter, de forma que a nossa aceitação com as pessoas não seja aceitação aparente, não seja por uma questão de demonstrar algo que na verdade não somos. Infelizmente, a gente termina vendo uma quantidade de pessoas que não condiz com a verdade da palavra. Talvez você pare assim e pense, poxa, como assim que não condiz com a verdade da palavra? Tem muita gente aí, tem muitas igrejas crescendo, tem muitas igrejas... Mas a gente tem que ter um conhecimento e saber diferenciar crescimento de inchaço. Tá? O crescimento que a gente viu aqui em Atos, do capítulo 2 a 47, foi crescimento do número de discípulos, ou seja, de homens e mulheres que estavam sendo acompanhados, aconselhados, estavam dispostos a uma transformação do seu caráter. Pessoas que foram transformadas a tal ponto que eles não tinham mais nada em comum, ou algo nada propriamente deles. Ou seja, o que eles tinham era comum, ou seja, eles vendiam suas propriedades, vendiam suas coisas, ou seja, não estavam vinculados a coisas. Então eles não vinham para Jesus buscando uma bênção. Eles não vinham para estar com os discípulos porque queriam uma cura apenas. Eles vinham estar naquela comunidade, porque aquela comunidade demonstrava caráter de amor, de compaixão, de misericórdia, e experimentar aquilo, eles experimentaram a vida que o próprio Deus estabeleceu. Então, as pessoas não vinham porque elas estavam necessitadas. Não, eu quero vir aqui porque se eu estiver aqui, eu vou estar orando, o Senhor vai mudar a minha vida financeira, o Senhor vai mudar o meu contexto familiar. Não estou dizendo que Deus não possa e que Deus não fará, mas esse não pode ser o meu objetivo. Esse não deve ser a nossa busca. A nossa busca é para a transformação do nosso caráter, por entendermos que vivemos uma vida de pecado, porque estávamos destituídos da glória de Deus, porque fomos danificados pelo pecado e precisamos de uma nova transformação, de viver como uma nova criatura. E sabemos que quem promoverá essa mudança no meu caráter será o Senhor por meio do Espírito Santo.
uma vez que eu entendo isso e começo a viver desta forma, haverá consequência, porque o Senhor mudará a minha vida financeira. E a vida financeira não acontecerá porque simplesmente houve um milagre, ela acontecerá porque eu fui conscientizado que a forma que eu lidava com as finanças, a forma que eu estava desenvolvendo era uma forma errada, porque com o meu caráter danificado, com os ensinamentos danificados eu agia de uma forma errada. Vai mudar a minha estrutura familiar, porque eu vou entender que a forma que eu lidava com minha esposa, com os meus filhos, ou da esposa lidava com o esposo e com os filhos, era uma forma também errada, porque não correspondia às verdades do Senhor. Isso vai gerar transformação. Eu quero que você entenda que é uma transformação genuína, verdadeira, que aconteceu dentro do ser da pessoa, pela conscientização que teve do Espírito Santo, e que gerou uma mudança no seu caráter, e que refletiu em toda a sua história de vida. Então não é algo superficial, é simplesmente um milagre que aconteceu. Deus pode fazer milagres e faz milagres, e esses milagres não estão necessariamente associados à mudança do seu caráter. Você pode simplesmente só querer uma cura e Deus pode lhe dar essa cura. Mas eu quero que você entenda que tem algo muito mais profundo do que você simplesmente receber uma cura. Tem algo muito mais profundo do que você receber uma bênção financeira. O que seria, já que você tem esse mais profundo? É você poder ter a oportunidade de ter um caráter mudado e poder se assemelhar ao teu Senhor Jesus, vivendo da maneira que Ele deseja que você viva aqui na terra. Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, que está em Mateus capítulo 5, verso 16, que reflete um pouco disso que eu estou falando para vocês. Da importância dessa mudança profunda que precisa acontecer no caráter dos homens. Então, Mateus capítulo 5, verso 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, se você parou e está entendendo um pouco do que eu quero falar para você, dessa transformação que acontece interna, você vai entender que quando há uma mudança, que você que é discípulo, que você que está preocupado em realmente viver a vida que Deus propôs para o homem, em viver nessa transformação de caráter, viver uma vida de santidade e verdade de acordo com as palavras, você vai entender que muito mais do que você experimentar um bem-estar, porque sua história financeira mudou, porque sua saúde mudou, do que seu contexto familiar mudou, é você entender que quando há uma mudança no teu caráter, na tua personalidade, as pessoas verão isso, porque ficará claro, será luz, será clareza para todos, né? Por isso resplandeça a vossa luz diante dos homens. E quando elas verem isso, qual é a consequência disso? A consequência para um discípulo que ama o Senhor, não é que as pessoas batam nas costas dele, dão um tapinha e falam assim: pô, rapaz, você é um cara genial, você é um cara legal, gostei muito, que bom, como é bom estar com você. Não. A vontade que o discípulo tem em viver uma vida de caráter muito transformada é que as pessoas vejam o caráter transformado e glorifiquem o Pai que está no céu. Que você viva uma vida de mudança, de transformação, para que a glória seja de Deus. O discípulo ele busca isso, né? O próprio João, no anúncio do Evangelho, no anúncio de Cristo, né? A gente sabe que ele veio antes, preparando o caminho, segundo o que o profeta Isaías diz. Ele mesmo falava o seguinte: importa que ele cresça, ou seja, ele fala que o Senhor cresça e que eu diminua. Então nós estamos aqui para a evidência do Senhor. Porque quando nós amadurecemos e somos transformados, vamos crescendo, amados, quem promoveu isso? O Senhor. O Senhor promoveu isso. E como eu disse para vocês, é algo interno e profundo que muda a nossa história. Mas também eu disse para vocês, um pouquinho antes aqui, na minha fala, que isso é um processo. E eu quero aproveitar nesse dia de hoje para começar falando um pouco das três dimensões, mas falando da primeira dimensão. Eu queria falar um pouco, embora eu já até entrei de certa forma, nesse ponto sobre qualidade. Então, já sabemos quais são as três dimensões, então hoje eu vou me deter um pouquinho mais na dimensão da qualidade. Porque a dimensão da qualidade diz respeito a essa transformação de caráter, diz respeito a essa mudança na sua forma de pensar, que lógico vai repercutir na mudança da sua forma de agir, né? E a gente entendendo isso aqui vai ser passo fundamental para que possamos experimentar a unidade e consequentemente a quantidade, tá bom? Se eu fosse falar para vocês
se eu fosse perguntar, o que é necessário para que ocorra uma qualidade na nossa vida, uma transformação no meu caráter? Primeira coisa, irmãos, que eu considero importante para que a gente inicie esse processo de qualidade é o reconhecimento do seu estado. Eu lembro que Jesus, certa vez, ele estava comendo na casa de publicanos, né? De um publicano. Se vocês lembram da história, ele chamou Levi ou Mateus. Mateus estava trabalhando, ele passa e fala: segue-me. E a gente sabe que Mateus larga tudo e segue Jesus. Mateus prepara um banquete, chama outros publicanos, e se vocês também se recordam, o publicano era uma classe odiada pelo povo judeu, porque o publicano ele cobrava impostos para Roma, né? Então cobrava do povo dele impostos para dar Roma, então ele era uma classe excluída, né? Infelizmente também muitos publicanos roubavam do povo, cobravam além, né? Então se juntar com o publicano era uma ofensa. Mas Jesus chamou o Mateus fez um banquete, chamou os publicanos, Jesus estava lá com esses publicanos comendo e, lógico, compartilhando da palavra. E Jesus estava com seus discípulos. Os fariseus, saduceus, que, lógico, era a classe religiosa da época e que buscava se separar daqueles que eles consideravam pecadores, eles veem aquela situação, chamam os discípulos e falam: como é que pode? O mestre de vocês aí está comendo com pecadores. Jesus ouve eles falando com seus discípulos e diz aos fariseus e diz aos saduceus o seguinte: olha, os sãos, os que estão bem de saúde, não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Esse é um ponto fundamental. Jesus ele veio para todos os homens, ele morreu por todos os homens, né? Todo homem no planeta tem a oportunidade de uma nova vida, mas para que a gente possa experimentar essa nova vida em Cristo Jesus, é preciso você entender que você precisa. Se você se considera bem, se você acha que está bem, que você não precisa de nada, que você está plenamente saudável, não tem porquê Jesus. Então o primeiro passo para que haja mudança do seu caráter é você entender que o seu caráter foi danificado pelo pecado. Que realmente isso, por mais que você aparente ser bom, não é verdade, porque a busca, infelizmente, é dos seus próprios interesses, como sempre. Jesus vai nos mudar a nossa mente, a nossa essência, para pensarmos como Deus, a ponto de viver o que Ele viveu. E Jesus viveu não pensando em si, mas pensando em todos. E esse ensinamento que ele dá para a sua igreja. Tanto é que a igreja prega o evangelho hoje, por quê? A gente não prega hoje, amados, o evangelho para ir para o céu. Não pregamos o evangelho para ir para o céu. Não pregamos o evangelho porque, não, se eu não fizer isso, o Senhor vai me cobrar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o entendimento de que o Senhor me deu uma incumbência de compartilhar às pessoas o amor dele e a oportunidade delas também experimentar a transformação. Uma transformação que é profunda e interna e acontece de dentro para fora. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai chegar e vai ensinar as pessoas erradas. A gente vai chegar lá e falar: olha, você precisa de Jesus, né? Porque Jesus vai mudar a sua história financeira, Jesus vai mudar a sua... Não! Jesus vai mudar o seu caráter. Jesus vai mudar a sua forma de pensar. Jesus vai quebrar esse individualismo, esse egoísmo, essa soberba. Ele vai quebrar essa rebeldia que está dentro de você, entranhada, sabe? E vai te fazer ter uma visão ampla para que você possa amar o outro como você se ama. E que você possa amar a Deus de uma forma que você ainda não ama. Amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua mente. Você pode até ser que você fala: não, mas eu amo Deus, mas você não está disposto a amar Deus como Deus deseja que amemos. Por que não? Porque nós pensamos primeiro na gente. Então, é nesse reconhecimento do nosso estado que nós vamos buscar a Deus. Então, eu acredito que o primeiro passo para que a gente busque a qualidade e que essa qualidade comece a ocorrer em nós, a gente reconhecer o nosso estado. Né? Lógico que quando a gente contempla um pouco o nosso estado de miséria, de pecado, de maldade, isso gera uma tristeza. Agora, a tristeza, ela tem que ser segundo Deus. Por que segundo Deus? A Bíblia nos diz que a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. O arrependimento nos leva a Deus, porque Deus pode mudar a nós.
Não é um sentimento que muitas vezes acontece com muitas pessoas. Ela muitas vezes para, puxa, que coisa, que maneira horrível de agir. E ela termina ficando triste, mas um remorso. Amanhã ela está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque essa tristeza dos homens, né, não condiz com não te leva a uma mudança do seu caráter. Não te leva a uma atitude de realmente querer ser transformado. E lógico, a gente sabe que só em Cristo nós podemos alcançar essa mudança. Uma vez que você reconheceu o seu estado, essa tristeza segundo Deus, um outro passo é a confissão. Você precisa confessar, você precisa chegar a uma pessoa que tem a condição de lhe ajudar, tá? Um outro discípulo, e confessar para ele o seu estado. Né? Você lembra de Isaías? O profeta Isaías é interessante porque Isaías já era o profeta do Senhor. O Senhor usava Isaías. Isaías anunciava a vontade do Senhor para o povo de Israel. Mas tem um dia que a história de Isaías toma um rumo completamente diferente. Qual é esse dia, Jacques? É quando Isaías tem uma visão de Deus sentado em seu trono. Aí Isaías diz: eis que vejo o Senhor sentado num alto e sublime trono. E o que ele viu? Ele não viu só o Senhor, ele viu o estado de pecado dele. E ele diz: ai Senhor, tem misericórdia de mim, porque vou perecendo. Aí ele começa a confessar, ele viu o estado dele. Ele se entristece pelo estado de pecado dele. E aí ele entra pelo processo de confissão. Porque eu sou um homem, Isaías dizia, de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E ele começa a falar do problema dele. Porque assim como o povo tinha impuros lábios, ou seja, um povo murmurador, um povo queixoso, Isaías já tinha o mesmo contexto daquele povo. Embora fosse um profeta do Senhor. Aí o que acontece? Tem uma visão, o Senhor que traz a restauração, amados. Aí nós vemos lá que um anjo tira com uma tenaz uma brasa do altar e toca nos lábios do profeta e diz: o teu pecado agora é purificado. Então a gente vê que aconteceu ali um processo de reconhecimento do seu estado, um processo de tristeza segundo Deus, houve confissão. Logicamente, aquele processo do anjo tocar ali revela um processo do arrependimento que aconteceu nele e a oração de Isaías. Esses são passos que precisam acontecer comigo e com você. E é interessante entender o seguinte: isso não é um passo que acontece uma vez, amados, nas nossas vidas. Não é porque uma vez entendemos que estávamos no processo de pecado, estávamos mal e nos rendemos a Jesus que mudou, que simplesmente acabou. Não, todos os dias vamos ter coisas passo a passo a mudar. Tem coisas que já foram tão claras que a gente ficou logo triste e falou: meu Deus, tem misericórdia. Mas tem outras que estão tão dentro da gente, que no processo eles vão sendo revelados e a gente vai passar pela mesma etapa de transformação para que aquele novo entendimento que nós estamos tendo agora aconteça. Reconhecimento: Senhor, eu não tinha entendimento que essa área da minha vida era desse jeito, tem misericórdia, gera tristeza. A gente procura um novo discípulo, discipulador, e procura uma confissão, busca arrependimento e vem o processo. Lembre-se de vocês, é um processo de transformação. Nós somos purificados passo a passo em busca de que haja essa qualidade, né, em nossas vidas. Eu vou dar aqui alguns exemplos de processos para que você primeiro entenda o seguinte: o pecado, amados, como eu disse para você, está tão entranhado na gente que não é um processo tão simples. Tem desafios que nós precisamos passar, tem desafios que nós precisamos enfrentar, desafios esses que vão gerar em nós confrontos. Por que confronto? Porque a gente muitas vezes se acostuma àquela maneira de viver nossa, e uma vez acostumado à maneira de viver nossa, esses velhos hábitos, a gente fica numa zona que a gente é uma zona confortável. Então a gente termina falando: não, tá bom, até aqui, já cheguei até aqui, pior era o que eu estava, né? Porque eu estava perdido de vez, eu estava lá todo acabado, então, mas já cheguei aqui, já conheço Jesus um pouquinho. Não, amados. Viver em Cristo é viver uma vida de crescimento. Viver em Cristo é uma vida de transformação passo a passo. É uma vida de evolução. É um caminho que nós estamos. Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Jesus. Ou seja, você precisa trilhar um caminho em Jesus. Você precisa experimentar a verdade que está em Jesus. Você precisa experimentar a vida que está em Jesus. Então, andar nesse caminho que Jesus revela é um processo desafiador. Tem um texto que eu vou ler com vocês, Mateus capítulo 16, verso 24. É um texto conhecido, mas eu quero que você possa inculcar esse texto. Tá? E eu vou ler um outro texto semelhante para que você possa inculcar e entender que é um processo, é necessário essa sensação de conforto, é necessário colocar em questionamento determinadas atitudes que você tem, sabe? Porque você precisa entender que é um processo de transformação a experimentar a qualidade que Deus quer que você tenha. Você tem que entender que o parâmetro de qualidade não é o teu. Às vezes nós analisamos que estamos bem pelo nosso contexto de qualidade. E às vezes a gente pega as pessoas aleatórias e fala, não, fulano ali é um mentiroso, graças a Deus eu não minto. Fulano é desonesto, louvado seja Deus, eu não sou desonesto. Ah não, rapaz, fulano ali é rancoroso, né? Não perdoa ninguém. Ah, Deus mudou a minha vida, hoje eu não tenho problema com perdão. Amados, o padrão de qualidade é Jesus. Temos que ser conforme a imagem dele. Ele é o padrão de qualidade, é esse padrão que eu tenho que masear. Então, é nesse padrão que eu tenho que associar. Ih, rapaz, estou andando como Jesus está andando, é de acordo com o que a palavra diz. Então, nessa trajetória, por isso que é uma caminhada para termos. Efésios capítulo 4 fala isso, né? Até a estatura de varão perfeito. É um processo. O texto, Mateus 16, verso 24, diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Por que negar a você mesmo? Porque você, eu, estamos acostumados a determinadas coisas e terminamos nos acomodando. Temos que avançar e prosseguir para o alvo. Paulo dizia, para o prêmio da soberana vocação. Qual é a soberana vocação? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Qual é a maravilha que será para nós? Não é um dia estar na glória. Não é um dia falar, estou vendo ruas de ouro. Não, a maravilha será ser como Jesus é, amados. A maravilha será ser como Ele é. Esta será a glória. Essa será a maravilha. É ter um corpo transformado que há de acontecer conosco, que acontecerá para aqueles que perseveraram até o fim. E ser como o nosso Senhor é. Essa é a glória. Esse é o meu objetivo, esse tem que ser o teu objetivo. Dentro do contexto que temos, nesse contexto terreno, pela graça, pela força do Espírito Santo, vamos conseguir, vamos trabalhar, vamos aperfeiçoando passo a passo, mas haverá o dia, amados, que seremos como Ele é. Nós vamos chegar lá. Outro texto semelhante a esse, Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ir após Jesus, andar após Ele, né? E negar a cada dia. Quantos hábitos eu e você tem? Quantos costumes do qual não mexemos ou não permitimos que fosse confrontado, porque tá bom, né? Mas é esse comodismo que me leva e te leva a não evoluir. Precisamos estar incomodados com esse estado, entender, tem mais do Senhor, tem mais do Senhor, tem mais para mim, e tem mais do Senhor para você. E quando eu falo mais, amados, eu não estou dizendo de questões ministeriais, não tem essa questão não, porque não, eu estou aqui, cheguei hoje, então agora eu preciso desenvolver profissão de diácono. Não estamos falando disso, estamos falando de mudança de caráter. Você talvez não tenha, talvez isso não tenha para você uma questão ministerial. E talvez você seja um discípulo que vá conviver, trabalhando, desenvolvendo, montando uma empresa ou não. Amados, mas nesse contexto, o caráter de Cristo vai ser tão evidente em você que as pessoas serão impactadas pela sua vida. Essa é a realidade que você precisa entender. Tem algumas histórias que eu vou comentar aqui com vocês, para a gente perceber um pouco desse processo, né?
Uma das histórias, eu vou começar lendo lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Para lhe mostrar um pouco desse processo de transformação. Gênesis 12, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Diz assim: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoar. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Gente, esse texto ele é maravilhoso. Maravilhoso pelo seguinte: a família de Abrão não conhecia o nosso Deus, o Deus de Israel. E o Senhor chama esse homem, Abrão. E primeira coisa, para que, como eu disse para vocês, a coisa comece a gerar uma transformação, é você tirar a pessoa da zona de conforto. Abrão aqui, que lógico o Senhor vai mudar o nome dele para Abraão mais adiante, ele estava num contexto que, se a gente perceber aqui, era um contexto que seria muito interessante, porque o pai de Abrão havia morrido. Ele, como primogênito de sua casa, ele seria agora o patriarca da família. E a gente sabe que naquela época a família era patriarcal. Então ele seria o chefe da família. Mas naquele momento que ele vai ser o chefe da família e vai passar a ter uma posição de relevância diante dos outros parentes, o Senhor se apresenta a ele e o convida, o chama para uma área de desconforto, né? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou para onde? Não sei. Então o Senhor tira o cidadão da zona de conforto deles e leva por uma zona de desconforto. Porque precisava tirar Abrão daquela zona de conforto, para que ele pudesse ter uma transformação para ser o homem que se tornou. E a gente conhece Abraão hoje como pai da fé. Se ele continua naquele contexto, não seria pai da fé. Não havia passado por um processo de transformação. A gente vai entender até na própria história dele os erros, as dificuldades, as malformações que estavam dentro dele. Mas no processo Deus vai lapidando, vai transformando, né? E um processo transformador culmina muito em Gênesis 21, naquele momento que ele tem que oferecer Isaac, né, que o Senhor chama ele. Ou seja, você vê que tem um processo para a transformação de caráter. Mas a gente conhece hoje e sabe que Abraão não só conhecido como pai da fé, como Abraão também é conhecido como amigo de Deus. Então, foi preciso um trabalhar de Deus, tirando primeiro ele da zona de conforto, e ele foi sendo lapidado, restaurado por todos os desafios e caminhos que ele passou. Sabe? Então, é essa caminhada que vai gerar essa transformação em mim e você. Eu sei que talvez você não esteja passando por uma situação muito boa. Talvez você tenha passado por umas situações que você não gerou nada. Talvez você... talvez pessoas se levantaram contra você, começaram a falar de você e você fica incomodado. Você vai sair você precisa sair dessa área de conforto. Talvez você tenha, não, tá de boa, tá tudo tranquilo. Se tá tudo tranquilo, questione. Será que você não está fugindo de determinadas áreas? Porque a gente é assim também. A gente sabe que se eu sentar lá com um parente tal, se eu for para tal local, se eu falar tal coisa, vai dar problema. Então eu vou ficar aqui quietinho. Amados, saia da zona de conforto. Permita que o Senhor gere transformação, porque o Senhor precisa mudar o seu caráter. O Senhor precisa mudar a sua história. Não é você se escondendo, não é você evitando áreas que talvez fosse assustadora para você, ou talvez fizesse com que você ouvisse coisas que você não gostaria de ouvir, que vai garantir que você viva uma vida de paz. A paz que o Senhor prometeu excede todo entendimento, porque excede todo entendimento, não é uma paz como o mundo a dá. Jesus disse isso lá em João capítulo 14. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Que paz é que o mundo dá? Tá tudo zen, né? Tudo zen, tudo light, tudo beleza, sabe? Ninguém mexeu com ninguém. Não! A paz que o Senhor dá pode estar pegando fogo, pode estar acontecendo tudo que esteja completamente contrário àquilo que você
gosta de viver, mas você está tranquilo, sereno, sabe? Centrado, entendendo com toda certeza que Deus está no controle. Você vê essa paz muito clara em Jesus. Onde Jesus andava, havia aquelas questões dos fariseus, aquelas ciladas, aquelas perguntas bem arquitetadas para gerar confusão, para gerar... Jesus estava tranquilo, sereno, em paz. Essa paz você precisa experimentar. Mas você não vai experimentar fugindo dos problemas. Você não vai experimentar fugindo das zonas de confronto. Quantas pessoas hoje não têm relacionamento familiar adequado? Né? Quando fala adequado, não visita um parente, não vai no outro, porque eu vou lá, fulano vai falar aquilo e não vou gostar. Amados, permita que o Senhor descure seu caráter, para que essas palavras não afetem você, para que você seja a luz, para que você manifeste a glória de Deus e abençoe a vida dessa pessoa. Talvez a pessoa tenha problema assim, seja um perseguidor, mas a vida que tem em você pode transformar ela, porque a vida de Jesus transformou a sua. Então, precisamos sair da zona de conforto, precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza. Romanos 8,14, quem lembra? Sem abrir a Bíblia, rapidinho, sem abrir a Bíblia, vá, diga aí para mim, Romanos 8,14. Deixa eu ver se eu ouço você aí, pode dizer. Isso, tá vendo que você sabe? Você sabe o versículo, sabe? Isso. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse aqui é filho de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho. Então você precisa ser guiado, o Espírito Santo vai pegar na sua mão, ele está criando uma situação, mas ele vai conduzir você. E o Espírito Santo vai conduzir você para onde? Para as zonas de desconforto. Por que o Espírito Santo vai me levar para essas zonas? Para que você tenha uma transformação no seu caráter. E outro, você sabe que não está só. Lembra que Jesus disse, Mateus capítulo 28, versículo do 19 e 20. Né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias. E a gente precisa caminhar. Né? A gente precisa desenvolver. A gente vê um Pedro que teve a oportunidade de sair da zona de conforto dele. Né? Jesus disse lá que ele iria ser morto, iriam prender ele, e Pedro abre a boca e diz o quê? Não, Senhor, irei com o Senhor, porque se o Senhor for morto, eu até morrerei com... Aí você fala, você não vai morrer. Eu acredito até que Pedro estava sendo sincero, né? Porque ele não tinha noção de quem ele era. Como assim, já que você não tinha noção? Ele não tinha. O Senhor leva ele para um lugar que ele vai ter que experimentar. Ou seja, ele estava na zona dele, na certeza dele. Sou fiel, vou morrer contigo. Tá bom, Jesus disse, depois que o cara contar 3 vezes, você me negar. Não vou negar, tá bom. O que aconteceu? Aconteceu que Pedro negou. Por que Pedro negou? Porque era covarde. Por que Pedro negou? Porque era medroso. Por que Pedro negou? Porque Pedro estava buscando, lógico, farinha. Lembra o ditado que o pessoal fala? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Se eu ficar aqui na minha, ninguém mexe comigo. Né? Porque a criada disse, ele disse que não era. Outro falou, ele disse que não era. Outro falou, você fala que ele começou a praguejar. Então ele queria manter a zona de conforto, mas com a palavra que Jesus disse, Jesus levou ele para a zona de desconforto, porque ele se viu covardia, medo, né? Querendo resguardar sua própria vida. Isso gerou tristeza. Lógico, depois o Senhor senta com ele quando o Senhor ressuscita, lá em João capítulo 21, e faz as perguntas que levam à reflexão de Pedro, né? Pedro, tu me amas? Então, irmãos, é esse processo que você precisa experimentar e eu preciso experimentar. Uma coisa é certa, amados. Vamos passar por tempestades, vamos passar por situações completamente fora do nosso controle, mas a pergunta que eu faço é, quando a tempestade passar, porque ela vai passar, como é que você vai sair dela? De que forma? Da mesma forma que entrou ou diferente? Porque tem gente que passa pela tempestade e o que é que ela faz? Ao invés de aproveitar aquela situação, né, de contar com a ajuda de discípulos, de discipulador, de outros irmãos, de outros Espírito Santo, para vencer e ser transformado naquele contexto, ela fica quietinha e fica lá, não vejo a hora de passar e passar. Não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. Tem que aproveitar aquele processo, sabe? Tudo que está aqui diante de nós vai contribuir, pela graça de Deus, para a transformação do nosso caráter. Precisamos entender isso. São nesses maiores sofrimentos
que nós encontramos melhores transformações, maiores transformações. Eu vou citar mais uma pessoa, mais um personagem bíblico, para falar dessa questão de mudança de caráter, que é o José. A gente vê o José, aparentemente, quando a gente vê José, a gente vê tudo beleza, né? A gente vê um José lá que estava com o pai, né? Mas se você observar, vamos olhar um pouco mais específico, José, ele se orgulhava, amados, de ser o filho do papai, sabe? O bem querido e tal, e aquilo ali para ele era alegria para ele, né? Então José chegava lá, os irmãos faziam errado, ele largava o doce pro pai, ó. Fizeram assim, e o pai, aquela questão toda, até que o pai tinha muito claro, gostava mais dele do que os irmãos, né? E deu aquela túnica, aquela questão toda, e ele, eu vou até dizer de forma inocente, era uma situação complicada. Não estou dizendo que ele deveria cobertar os irmãos, não é essa a questão. Mas ele se colocou na situação que ele se separou dos irmãos, né? Os irmãos estavam lá e ele estava sempre afastado dos irmãos. A gente viu que o resultado disso foi que os irmãos intencionaram matá-lo, mas como o Senhor tem misericórdia de uma obra na vida dele, né? Ele termina sendo vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas o vendem a Potifar lá no Egito, né? Leva para o Egito e vendem lá. E aí começa uma trajetória agora complexa para a vida do José. E você vê que o José, ele aprende a administrar, né? Ele aprende a administrar. Deus, lógico, concedeu sabedoria a ele, mas ele está num contexto de escravidão. E está lá na casa de Potifar, está trabalhando, né? A gente não sabe exatamente como foi o início, mas a gente sabe que o Senhor deu graça a ele, ele conseguiu uma posição de destaque na casa de Potifar. Quando tudo parecia bem, e eu quero que você entenda isso. Às vezes você passa por uma situação, como aconteceu com ele, ou seja, ele foi vendido, né? Os irmãos rejeitam ele, querem matar, tal, depois vende. E aí ele vai num contexto que não sabe o que vai acontecer, está lá como escravo, foi vendido. E a coisa começou a tomar rumo e começou a melhorar. Mas José não estava completo ainda, tinha mais coisas para mudar, né? Tinha mais coisas para mudar no interior de José. E nesse processo a gente vê que está tudo indo bem, tudo fluindo, estava tudo maravilha, a ponto do dono da casa não ligar mais para o que estava dentro, porque tudo estava sob os cuidados de José, né? A mulher pronta aquela situação e termina José parando em um estado até pior. Por que um estado pior? Bem, ele foi vendido como escravo, mas agora como escravo ele estava prosperando, e agora um estado pior porque um estrangeiro numa cadeia egípcia naquela época só tinha um caminho, que era a morte. Não tinha salvação, não tinha apelação, ninguém era por ele. Ele ia ficar na prisão até definhar. Mas Deus, promovendo o processo de transformação do caráter dele, começa a trabalhar com ele de forma que ele agora está na cadeia, vai morrer na cadeia, né? Ou seja, vou morrer sempre aqui como prisioneiro, mas estou aqui. Pelo menos não estou padecendo. Ele poderia simplesmente, se você vê nos dois casos, vamos voltar um pouco a fita, no primeiro caso ele poderia fazer o que eu disse com o cara, com a pessoa tempestade, né? Ô vida, ô dor, já que é para ficar aqui mesmo, fazer o quê? Vou aqui. Ficar desse jeito. Não é ficar desse jeito, não é ficar como escravo. Vou desenvolver, vou trabalhar, vou aprender, vou de forma que eu possa, de alguma forma, sair daqui. Então ele tinha uma esperança de sair dali. Beleza, a coisa vai de mal a pior, ele vai parar na cadeia. E o ânimo dele está ali, não, porque eu vou e tal. Mas qual era a ideia fixa de José? A ideia fixa de José era: vou sair daqui e vou voltar para o meu pai. Essa era a ideia fixa de José. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito maior. Deus tinha um propósito maior. Deus tinha um propósito maior com José. Um propósito que ultrapassava. Um propósito que ultrapassava a questão do caráter. Deus tinha um propósito maior com José que ultrapassava o bem-estar dele.
O propósito na mudança do caráter de José era fazer com que ele enxergasse outras pessoas. José estava feliz da vida quando recebeu sonhos. José ficou feliz da vida, puxa, legal. Embora que quem interpretou os sonhos foram os irmãos e fosse o pai. Pô, mas, né, como é que será isso e tal? E agora o Senhor começa a trabalhar no caráter de José de forma que ele tem uma amplitude de entendimento. De não ser mais uma preocupação apenas por ele. Mas, se você observar, como eu disse para vocês, ele está fixado em voltar para o pai. E aí a gente vê aquela situação de chegar o padeiro e o copeiro presos lá na cadeia, que ele estava administrando. Cada um tem um sonho, ele reinterpreta o sonho e, lógico, acontece exatamente segundo o que ele interpretou no sonho. E ele disse para o copeiro, né, já que o padeiro realmente morreu, ele disse para o copeiro, lembra de mim que eu chegar diante de Faraó, né? E a palavra diz muito claramente que o Senhor fez o copeiro esquecer. E ali ele estava lá, com o mesmo projeto, com aquela questão toda. Acontece que o Faraó tem um sonho também. E não consegue interpretar, e nesse dia o copeiro se lembra. Quando o copeiro se lembra do sonho, quando o copeiro se lembra de José, fala com o Faraó, aí fala, vamos trazer esse cidadão aqui. E aí o pessoal vai na cadeia, arruma tudo. Imagina o José, devia estar com cabelão, barbão, né, todo acabado, o pessoal faz uma limpeza bonita lá no rapaz, apresentar diante do Faraó agora, bota o cara todo bonito aí. Aí o cara, José já está ali, já sabendo que é uma oportunidade dele poder voltar para o pai dele. Oportunidade de ouro, né? E que Deus concedeu essa graça de interpretar o sonho. Então ele interpreta o sonho. Eu fico às vezes imaginando a cara de José, né? Que dá o sonho, interpreta o sonho e ele dá uma orientação sábia ao Faraó, olha, escolhe entre vocês um homem sábio, tal. E talvez, aqui é imaginação minha. Pronto, estou liberado, né? Interpretei o sonho do homem, ninguém conseguia. Aí o Faraó pega e vira para ele e fala, quer dizer, vira para os outros e fala, onde é que não estaria um homem mais sábio do que esse que tem o Espírito de Deus? Pronto, acabou. Então, José ali, ele selou. Ficou muito claro aí para José que ele estava selado, ele continuava no Egito e jamais voltaria para a casa do pai. Agora, ele ficou na cadeia sem celas, né? Ele estava como escravo na casa de Potifar, vai para a cadeia que tem celas e agora ele está preso no Egito sem cela, né? E agora ele vai se tornar um egípcio. E ali José fica naquele contexto. E lógico, anos se passam até que ele conhece o irmão, mas é um outro José. Não é mais o José menino que queria sair do Egito para voltar ao pai. Não era mais um José, talvez com rancor, com alguns questionamentos dos irmãos. Agora é um novo José, que não pensava mais apenas em si, mas era um José agora que tinha uma responsabilidade que foi dada. E ele entendeu que era cuidar que sua família não perecesse pela fome que atingiu Canaã. Amados, a palavra de Deus está cheia de histórias de homens que tiveram transformação no seu caráter. Muitos dos quais passaram por situações tão difíceis e terríveis, mas que precisaram experimentá-las para ser transformados. Não sabemos os meios que Deus vai usar comigo, com você, mas sabemos que foi nos dada a oportunidade de transformação e mudança. Deus quer gerar em mim e você qualidade. Deus quer gerar em mim e você uma transformação no nosso caráter, de forma que as pessoas possam ver com muita clareza Jesus em nós. Que você possa parar um pouco aí, após essa ministração, após esse tempo que nós estamos conversando aqui, refletir. E em que, ou quais são os pontos da reflexão? Eu tenho permitido que o seu trabalhe no meu caráter? Eu tenho realmente aceitado todos esses desafios que eu tenho passado, muitas vezes até por caminhos que eu não gostaria de passar?
Será que eu não estou muito vinculado à minha zona de conforto, não tenho buscado fugir dos confrontos porque tenho medo das dores, das dificuldades que eu venho a passar? Faça reflexão e permita que o Espírito Santo lhe conduza, porque, amados, é difícil, claro, é desafiador, claro, mas o resultado da mudança do caráter, amados, né? Eu tenho tantos testemunhos para falar de vocês, de coisas que o Senhor gerou na minha vida, por meio de tantos desafios, situações tão, muitas vezes para mim na hora, desesperadoras, nos momentos que eu passei, tão terríveis, né? Situações que eu passei que a vontade de enfiar a cara na terra, de não querer ver ninguém, e não querer que ninguém me olhasse, tamanha vergonha que eu sentia, e muitas vergonhas pelo próprio Deus. Mas isso gerou muita mudança. Eu sei que tem muita coisa ainda para ser transformada, mas é essa a primeira dimensão que Deus quer gerar em você. Essa qualidade que vai gerar uma transformação no nosso caráter e que vai nos fazer amadurecer nesse ser como Jesus. Tá bom? Reflita nisso. Deus abençoe vocês. Se você puder, reveja essa ministração nossa, de forma que você possa realmente pesquisar, aprofundar mais nesse tópico, tá bom? Nós temos nossos canais, esse que você está nos assistindo pelo YouTube, Igreja Andante. Se você não é inscrito, inscreva-se, por favor, faz bem. Tem outras séries que nós temos aí, tem outras ministrações, tem o Hilton que sempre ajuda a gente em ministrações aí, tem muita coisa que vai edificar a sua vida. Se você precisa também conversar conosco, nós temos o Instagram também, né? Igreja Andante. Por lá a gente consegue responder até com mais rapidez, tá bom? Então, assim, entre em contato conosco se precisa de uma oração, precisa de um conselho, precisa de uma ajuda, né? Você que já nos acompanha, está conosco, discipulado por nós, estamos à sua disposição também, tá bom? O nosso intuito, nosso desejo é que todos nós possamos crescer nessa qualidade e amadurecer. Amados, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fica com Deus.